Hoje você vai aprender que mesmo quando as coisas estão dando errado, você continua sendo abençoado. A partir do capítulo 37 de Gênesis, nós começamos a acompanhar a história de José, uma pessoa que, desde muito jovem, já foi muito abençoada, era o filho preferido do seu pai. Além disso, ele tinha um tratamento diferenciado em relação aos seus irmãos, mas só que, a partir dos seus 17 anos, as coisas começaram a não andar da forma correta para o lado de José. Primeiro, seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Além disso, depois de um tempo ele começou a trabalhar na casa de um oficial do Egito, que era Potifar, e mesmo mantendo a sua conduta ali certinha, uma conduta cristã, uma conduta de uma pessoa que não faz coisas que não deveria, ele foi acusado pela mulher de Potifar de abuso e de maltratá-la também. E depois dessa acusação, ele foi preso. Então, até antes dos seus 17 anos, tudo estava indo bem, as mil maravilhas, só que a partir dos 17 anos, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Além disso, ele foi preso lá no Egito e ficou mais de uma década preso, praticamente. E mesmo assim, acontecendo tudo isso, a gente não observa na Bíblia em nenhum momento José reclamando, murmurando com o Senhor. Mas em tudo, Deus continuava abençoando ele. Seja na casa de Potifar, antes dele ser preso, ele já era visto como uma pessoa diferente. Na prisão, mais ainda. Ele era como se fosse um auxiliar dos guardas da prisão, pois era uma pessoa de confiança. E com o passar do tempo, aconteceram algumas coisas que fizeram com que José conseguisse sair da prisão. E a partir desse momento que o rei do Egito, que era o faraó, tira José da prisão, ele coloca José numa posição de superioridade no reino. José começa a ter tanto poder que ele fica somente abaixo do faraó. Então, mais ou menos em menos ali de uns 20 anos após ele virar escravo, ele se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito. E o interessante da história de José é que logo depois desse momento, a gente sabe que a sua família vai precisar de comida, porque Deus envia uma seca para a terra de Canaã, para a terra onde José morava com seus pais e seus irmãos. E os seus irmãos, eles vão até o Egito para procurar comida. E todos sabem muito bem a história que José, a partir do segundo momento que os seus irmãos voltam ao Egito, ele se revela para os seus irmãos. Mas mesmo assim, José em nenhum momento buscou dar o troco para eles, mas continuamente ele fazia o que o Senhor queria. Então a gente pode tirar muitas reflexões para a nossa vida. Tem uma frase que eu gosto em inglês que é a blessing in disguise. Sei que em poucas palavras é a bênção disfarçada. Então o que acontece? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que aos nossos olhos são coisas que nunca vão mudar. Ou algo que a gente planeja e que não está dando certo. Está totalmente ao contrário do que a gente imaginou, né? Mas Deus com certeza ele tem um propósito para cada um de nós. Você pode estar pensando hoje que as coisas não estão dando certo, que você tinha planejado várias coisas, mas não conseguiu alcançar nenhuma. Mas tenha em mente que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, assim como teve na vida de José. Tenho certeza que José não planejava e não queria ser vendido como escravo, não queria ser preso e ficar bastante tempo preso lá no Egito. Mas tudo isso aconteceu para que no futuro ele se tornasse o governador do Egito e ajudasse a sua família a não passar fome,
e a preservar, né, a dinastia, a descendência de Israel. Eu mesmo, nesse ano que se passou, de 2025, fiquei um pouco desanimado, ansioso, preocupado com várias coisas que aconteceram na minha vida, que não foram do jeito como eu planejava, mas as coisas já estão melhorando, graças a Deus. E isso é algo que a gente deve sempre manter em mente, que mesmo quando as coisas não estão dando certo, há um motivo, há um propósito. Quem sabe tudo que a gente está passando hoje não seja para nos preparar para o que Deus vai nos abençoar, ou já está nos abençoando, agora ou no futuro. Então, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, uma mensagem que eu já cheguei a levar algumas vezes para alguns liderados meus lá na igreja também. E eu peço que vocês guardem no coração também essa mensagem, se puderem compartilhar com outras pessoas. Meu pedido é que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Não para que o canal cresça em si, mas para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Porque nosso principal objetivo aqui na Terra deve ser sempre glorificar o Senhor e agradecer a Ele, seja nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, só tenho a agradecer pela vida de cada um que tirou esse tempo para ver o vídeo e que Deus venha abençoar cada um de nós. É isso.